uma carreira política iniciada ainda na juventude, foi eleito vereador em Macapá em 2001. Em seguida, elegeu-se 3 vezes deputado federal pelo Amapá e, em 2014, chegou ao Senado ao derrotar figuras tradicionais da política local. Desde então, participou de votações polêmicas. Em 2017, votou a favor da reforma trabalhista. Em seguida, apoiou o reajuste de 16% no salário dos ministros do STF e votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Neste ano, terá pela frente uma pauta extensa e decisiva para o futuro do país: o pacote anticrime do Ministério da Justiça e a reforma da Previdência. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o convidado de hoje do Roda Viva. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro do Roda Viva hoje está o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com o Davi Alcolumbre, convidamos Ascânio Seleme, colunista do jornal O Globo, Dora Kramer, colunista da revista Veja, Maria Cristina Fernandes, repórter especial e colunista do jornal Valor Econômico, José Alberto Bombig, editor executivo do jornal O Estado de São Paulo, Leandro Colom, diretor da sucursal de Brasília do jornal Folha de São Paulo. E somos acompanhados e supervisionados pelo nosso cartunista e agente provocador, Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Boa noite, senador, boa noite a todos. Prazer tê-lo aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Senador, para começar, para falarmos de uma coisa recente aqui, o senhor esteve naquele almoço onde estiveram os 3 poderes representados, o senhor, o presidente também da Câmara. O senhor chegou a falar ali com o ministro Toffoli, que a ideia era aproximar os poderes ali. E o senhor teve um certo probleminha ali com o ministro Toffoli. Não, na verdade, o almoço foi para... Ricardo, primeiro, boa noite, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a todo o povo brasileiro e dizer a você, Ricardo, que aquela oportunidade daquele almoço foi uma sugestão que nós demos para o presidente Rodrigo Maia para a gente aproximar os poderes da República. A sugestão foi sua? Sugestão de um grupo de parlamentares e capitaneados por mim e pelo presidente Rodrigo Maia. E eu sugeri que fosse na casa do presidente Rodrigo Maia, por conta de que a reforma também está na Câmara dos Deputados, e era uma oportunidade dos presidentes dos poderes, o presidente da República, o presidente do Supremo, o presidente da Câmara e do Senado, da gente apresentar para a sociedade a possibilidade que temos nesse momento hoje para dar uma resposta para o Brasil. Então foi um almoço de cordialidade, um almoço que tem um simbologismo para o Brasil, onde mostra que os poderes estão definitivamente trabalhando com harmonia e com independência, mas um gesto público e político para a sociedade brasileira que espera dos seus representantes, seja no parlamento, ou no judiciário, ou no executivo, uma resposta para os anseios da sociedade. Mas o senhor falou ou não falou com o Toffoli? Falei e cumprimentei o presidente Toffoli, cumprimentei o presidente Jair Bolsonaro, almoçamos na casa do presidente Rodrigo Maia, e a conversa era o Brasil, a nossa pauta sempre foi o Brasil. Eu, desde que cheguei à presidência do Senado, nessa experiência, que eu agradeço aos senadores a confiança que foi depositada em mim para representar um poder constituído no nosso país, eu tenho buscado o diálogo. O Brasil passou a me conhecer agora, mas eu sou um político de diálogo. Eu tenho sempre à disposição de trabalhar, de unir as pessoas, e com certeza o diálogo, o entendimento é uma bandeira que será a marca da minha gestão como presidente. E esse almoço é também um almoço do diálogo e do entendimento entre os poderes. A gente vai começar a nossa rodada de entrevistas aqui com a Maria Cristina Fernandes. Senador, o senhor preside a casa que acompanha a política externa brasileira. O presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos e hoje ele visitou a Agência Americana de Informações, a CIA,
primeiro presidente brasileiro da história. Não se tem notícia de outros presidentes que tenham feito coisa parecida. E o presidente também anunciou a liberação do visto para os Estados Unidos, né? A Constituição brasileira prevê que as relações internacionais sejam marcadas pela reciprocidade. Então, eu queria saber, primeiro, o que o senhor achou dessa visita do presidente brasileiro à CIA e, depois, essa liberação de visto sem reciprocidade, como é que o senhor acha que ela será recebida no Senado? Olha, primeiro, a pauta do presidente da República é a pauta do presidente da República, do Poder Executivo. Eu não procurei saber a agenda do presidente da República, quais seriam os encontros e os compromissos dele com o presidente Trump e a agenda institucional de um chefe de um poder, de um chefe de Estado. Então, assim, naturalmente, do ponto de vista do Poder Executivo, o presidente achava conveniente fazer essa visita. Eu posso falar, você fala de uma visita inusitada, eu fiz, a semana passada, uma visita inusitada também ao Ministério da Defesa, um ministério que foi criado em 1999 e, na sua história, nunca um presidente do Senado visitou as forças no Ministério da Defesa. O senhor acha equiparável? Não, senador? eu acho que um gesto de diálogo e de entendimento de um chefe de um poder, no meu caso como presidente do Senado, visitar o Ministério da Defesa, é um gesto simbólico para com uma instituição que tem o respeito, do ponto de vista do governo federal, um instrumento que é de defesa nacional. Então, eu fiz uma visita ao Ministério da Defesa. Então, assim, você falou que, historicamente, não lembra de um presidente visitar a CIA. E, historicamente, na história do Ministério, eu tentei fazer um paralelo para você. Eu tomei a decisão, acompanhando o presidente da Comissão de Relações Exteriores, de visitar o Ministério da Defesa. Então, assim, do ponto de vista da agenda... O governo americano entrou em confronto com nações no mundo inteiro, porque poucos anos atrás descobriu-se que o governo americano espionou chefes de Estado, né, em vários países, né? Inclusive no Brasil. Nós tivemos uma presidente da República que foi espionada, né, por agência de informação americana. Não foi a CIA, foi a NSI. Então, nós tivemos hoje um presidente da República visitando uma agência de informações americana. É um cargo de segundo, terceiro escalão no governo americano. Um presidente da República, nosso principal representante, fazendo uma visita dessa. Eu queria a sua opinião como senador, como representante do estado do Amapá. Como é que o senhor vê isso? E também sobre a reciprocidade no visto. A minha opinião... Porque isso terá que passar pelo Congresso, né? Com certeza. Inclusive, tem alguns senadores, o presidente da Comissão de Relações Exteriores está acompanhando o presidente, o senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul. Ele foi na comitiva oficial acompanhar o presidente da República nessa viagem institucional de cortesia ao presidente dos Estados Unidos. E assim, volto a repetir para você, era uma decisão da agenda do presidente. O presidente viajou, fez a agenda dele. Naturalmente, isso tem repercussão positiva e negativa, mas o certo é que a agenda é do presidente. Em relação ao visto, eu acho que é uma decisão do governo também. O governo decidiu estreitar as relações com os Estados Unidos, com o governo americano, e decidiu, como um gesto, liberar a dispensa do visto para os americanos. Então, assim, isso será debatido no Congresso, naturalmente, no Senado da República, mas uma decisão de governo, o presidente tomou essa decisão. O parlamento vai debater a partir dessa decisão do presidente. Desculpe agora, Ascânio. Senador, boa noite. O senhor foi eleito no momento seguinte à onda Bolsonaro. O senhor pode-se dizer que o senhor é fruto também desta onda de renovação política do país. Eu não sei se eu posso chamar o senhor de bolsonarista, essa seria a minha primeira pergunta. A segunda é, o presidente disse hoje em Washington que antes de começar a construir o Brasil, é preciso desconstruir muita coisa. Eu quero saber se o senhor concorda com isso e o que é preciso desconstruir no Brasil. Bem, primeiro eu quero dizer para você que eu não sou bolsonarista. Eu fui eleito pelo Amapá, para representar o Amapá no Senado da República, assim como fui eleito deputado federal e vereador de Macapá. Então, eu sou presidente do Senado, eu represento a instituição Senado da República e os senadores que naquela instituição trabalham todos os dias para representar o povo brasileiro. Em relação às declarações do presidente, eu acho que ele quis se referir a essa crise histórica que o Brasil está vivendo. Eu acho, minha opinião, é que quando ele fala que tem que desconstruir, é desconstruir esse preconceito em relação a um país que tem um potencial fantástico, mas que está engessado em relação à política de investimento do nosso Brasil. Você tem um orçamento brasileiro
que você tem 4% de capacidade de investimento, você está engessado, não consegue apresentar para a sociedade uma resposta que a sociedade espera do presidente da República, do Parlamento, da Câmara e do Senado. Quando ele fala que tem que desconstruir, são desconstruir modelos que nos trouxeram até aqui. E paradigmas. Muito se fala, por exemplo, de um tema importante que é debatido no Brasil hoje, que é a reforma da Previdência. Se nós não debatermos esse tema, nós estamos prejudicando as gerações futuras, porque é um Estado que está engessado, sem condição de investir recursos, a máquina totalmente tomada com recursos, diminuir as desigualdades e promover o equilíbrio fiscal é uma pauta nossa. Então, eu acho que o presidente se referiu a desconstruir esse paradoxo de uma superpotência como o Brasil, um país com muitas riquezas, com um potencial gigantesco, mas que está engessado em função desse custeio da máquina pública que faz mal a todos os brasileiros. Bombig. É um pouco a continuação das perguntas dos meus antecessores aqui, presidente. O seu partido, antigo PFL, depois DEM, durante muito tempo foi um partido aí identificado na centro-direita, principalmente nos anos petistas. Nós temos o advento hoje do PSL, por exemplo, do bolsonarismo, mais à direita do que o DEM. Percebi nas suas duas primeiras respostas uma certa dificuldade do senhor entre defender e manter uma distância regulamentar do governo Bolsonaro. Tudo bem, senhor na Executiva, Congresso. Ele pergunta o seguinte: qual é a agenda do DEM hoje, né, à luz desse novo espectro político, em que há um polo mais à direita do que o DEM, e qual a distância regulamentar que vocês pretendem manter do governo Bolsonaro? Eu acho que o Democratas, nessa eleição do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e a minha eleição no Senado da República, terá um papel decisivo em apresentar para o Parlamento brasileiro e para o Brasil a pauta de interesse da sociedade. A gente precisa entender que esse protagonismo de um partido que vem caminhando para o centro da política nacional, Partido Liberal, mas que tem convicções em relação, por exemplo, à reforma da Previdência. Há um sentimento do partido, discutido na Executiva Nacional, de que essa pauta ela deixou de ser interesse de um governo. Eu sempre tenho dito, as pessoas que me perguntam em relação ao governo, que é a sua segunda pergunta do presidente Bolsonaro, se eu sou um líder do presidente Bolsonaro. Não, eu estou presidente do Senado, como presidente de uma instituição, e eu sei o tamanho do compromisso que eu assumi quando eu resolvi me candidatar para presidir essa instituição centenária. O Senado da República tem 193 anos. É a primeira vez que um senador de primeiro mandato é eleito presidente do Senado. Essa distância que você fala regulamentar do Executivo é a possibilidade do Parlamento brasileiro ter a sua autonomia, do Senado da República, ter a sua independência, mas dialogar. Quando a gente promove um almoço, quando a gente reúne com o presidente da República em situações como, por exemplo, o episódio de Roraima, onde o Conselho de Defesa Nacional se reuniu e eu estava presente, para autorizar a construção de uma linha de transmissão, para levar energia para o povo de Roraima, porque está sofrendo com a questão da Venezuela, é a possibilidade do diálogo e do entendimento e da busca de caminhos alternativos para resolver o problema. Mas eu acho que do Ascani colocou, qual a distância do DEM, do bolsonarismo, desse conjunto de ideias, de práticas que o bolsonarismo vem colocando, o presidente é muito ativo. Como o senhor disse, hoje vocês se consideram um partido de centro, ou vocês abraçam essas causas mais estrepitosas, vamos dizer assim, como vários? Bom, Bem, então eu volto a repetir para você, o partido terá o protagonismo nesse momento decisivo do Brasil. Rodrigo Maia tem sido proativo nessa relação institucional como presidente da Câmara. Eu tenho buscado, como presidente do Senado também, ter um papel de imparcialidade, mas de independência em relação à posição do governo. Eu me considero hoje um ator desse processo de reconstrução do Brasil e nós vamos defender esse país, um país mais enxuto, um país que possa desperdiçar menos recursos públicos, um país que possa diminuir as desigualdades, um país que possa ter recursos para investir e entender, de uma vez por todas, que o problema das pessoas estão onde elas vivem, nas cidades, nos bairros. Dividir esse recurso que está concentrado na União também é compromisso nosso, como um parlamentar municipalista. Mas assim, hoje nós temos um grande desafio. Teremos outras pautas importantes. Mas a grande pauta hoje, que é a pauta-mãe do nosso Brasil, para a gente continuar a existir e ter a possibilidade de mudar as próximas gerações, é a reforma da Previdência.
partido tem essa consciência e essa consciência já é externada pela opinião pública como um sentimento nacional de fazer uma reforma importante para o nosso país. Senadora Dora Kramerli. Boa noite, senador. Eu tenho uma pergunta, mas ela vai requerer, tem um pré-requisito nessa pergunta. Não pode ter esse formalismo todo. Você está completamente engessado no formalismo, na institucionalidade, e eu vou lhe explicar por quê. O senhor é jovem, não viu muitos inícios de governo, mas já viu vários, suficientes até para entender e perceber que o início desse governo, esse governo agora, é um pouquinho diferente dos inícios de governo. Ele tem umas características bastante peculiares. Sem me responder que aí vamos ver o governo respondendo assim, normalmente, como a juventude lhe confere. O que o senhor está achando desse início de governo que tem uma dimensão, que é essa da Previdência, que é uma questão sem a qual não se vai adiante, e tem outra dimensão de declarações estapafúrdias, de brigas, de saída de ministro, de intrigas, de mentores que falam, que acontece, enfim, algo que eu não preciso lhe explicar e que está acontecendo e não adianta fingir que não está acontecendo, tá? Então eu quero saber o que você acha disso tudo. Dora, veja bem, todo início de governo, eu iniciei em 2003, deputado federal, com o presidente Lula, presidente da República. Depois eu fui parlamentar com a presidente Dilma. E hoje estou parlamentar com o presidente Bolsonaro. Naturalmente, todo início de governo, até a máquina se azeitar em relação a essas questões, há esses desencontros, há esse problema de comunicação entre os próprios ministros. Você já viu parecido? Não vi parecido. Ah, bem. Pronto, respondi a tua pergunta. Então bateu o recorde, aí já temos alguma coisa. Já temos uma coisa. Então, assim, Dora, deixa eu te falar. O presidente Bolsonaro está aplicando um novo modelo de governança também. Ele disse que iria quebrar os paradigmas em relação aos partidos políticos e às composições dos ministérios. Isso é uma fórmula que vem sendo feita há décadas. O partido político ocupa um espaço, esse espaço representa a sua bancada na Câmara e no Senado, e, naturalmente, essa representatividade partidária dá maior tranquilidade para o governo ter os votos necessários na Câmara e no Senado para apoiar as pautas do governo. Esse desencontro, talvez seja, nesse primeiro momento, essa relação que ele resolveu romper com os partidos políticos. do Congresso, que é o que menos está participando dos desencontros, eu não coloque o Congresso nesse rolo. Mas é isso que eu estou querendo falar para você. Se está havendo esses desencontros, esses desencontros são fruto desse novo modelo que o presidente está adotando. Porque se tivesse no modelo tradicional, o partido político assume o ministério e aquela representatividade é a participação de um governo de coalizão na base de sustentação. Pronto, digamos assim. E hoje não tem isso. Os partidos, o presidente adotou um novo critério, frentes parlamentares, lideranças, técnicos, e colocou no ministério, fora da representação partidária, homens que estão sendo seus assessores diretos, 22 ministros que estão fazendo essa interlocução com o presidente e que não tem diretamente esse diálogo na Câmara e nem no Senado da República. Então, acho que esse desencontro está se dando em função desse modelo que foi quebrado e foi rompido pelo presidente Bolsonaro. Agora sim, de 30 dias para cá, o diálogo melhorou muito, o presidente está conversando, os seus assessores estão conversando, e eu não tenho dúvida que essa conversa política, esse ajuste fino que eu tenho falado, ele vai se dar. E é preciso que se dê. O presidente e os seus assessores têm que entender que os deputados e os senadores querem participar em ajudar o governo, porque estão ajudando o Brasil, mas querem se sentir parte desse processo. Senador, o Leandro Colombo. Boa noite, presidente. Boa noite, Leandro. O senhor falou no começo do almoço que o senhor participou com o presidente Toffoli no último sábado. Eu queria relembrar um episódio envolvendo o senhor e o presidente Toffoli na sua eleição. Foi uma eleição atípica, 2 dias de eleição, sexta e sábado. E na sexta teve a polêmica que o senhor presidiu a sessão, não lembro quantas horas, né? 12 horas? 7 horas. 7 horas. Em que, durante a sessão, o regimento foi alterado, foi votada uma mudança no regimento do voto secreto para o voto aberto. Na madrugada da sexta para o sábado, o presidente Toffoli deu uma decisão dizendo que o que o plenário do Senado fez foi uma verdadeira metamorfose casuística, que o fato de o senhor presidir a sessão naquele dia afrontava a norma regimental do Senado porque indicava manifesto conflito de interesse de sua parte porque o senhor era candidato. O senhor foi eleito no dia seguinte com o discurso de que é o novo, da novidade na política, como o Ascani falou mais cedo.
Como é que o senhor vê essa decisão do ministro Toffoli e se o que vocês fizeram, aquela manobra na sexta, é a novidade na política? Na verdade, Leandro, eu não tenho dúvida, regimentalmente, que eu estava amparado pelo regimento interno do Senado para presidir aquela sessão. Veja só, eu era o membro remanescente da mesa, o único, diga-se de passagem, que restou de uma legislatura para outra, porque eu era terceiro suplente da mesa. Então, não tenho dúvida que eu estava amparado regimentalmente para estar presidindo a sessão naquela sexta-feira. Não houve uma mudança no regimento. O que houve foi uma resposta a uma questão de ordem elaborada por vários senadores em relação à possibilidade de apresentarmos o voto aberto. Isso foi feito no exercício da presidência. Houve questionamentos dos senadores, naturalmente o Brasil acompanhou aquela sessão, e, por fim, houve a decisão do presidente do Supremo, também não tomou a decisão, ele foi instado a tomar aquela decisão, tanto pelo Solidariedade como pelo MDB, e no sábado a decisão já tinha sido proferida, e tanto é que no sábado de eleição, quem presidiu a sessão foi o senador mais idoso. O único desentendimento ou equívoco que a gente acredita ter ocorrido naquela sessão é que naquele momento que eu estava presidindo a sessão, amparado pelo regimento, eu ainda não tinha, pelo partido que eu represento, pelo Democratas, eu ainda não tinha sido lançado candidato. Mas todos sabiam que o senhor era candidato. Mas o senhor pede voto desde dezembro. Mas o partido, no rito do parlamento e no rito do Senado, o partido precisava ter a indicação homologada pelo partido político. Eu estava presidindo como membro remanescente. Então, assim, diante daquele episódio, o Supremo tomou a decisão e decisão judicial se cumpre, não se discute. Tanto é que no outro dia, o presidente José Maranhão, que era o mais idoso no Senado naquele momento, presidia a sessão. E que bom que nós tivemos a possibilidade de debater esse novo Senado, e a nossa eleição, com certeza, é isso, nortear as novas práticas do Senado da República em relação ao controle social, em relação a estarmos ouvindo a sociedade, em relação ao Senado ter o protagonismo de uma casa centenária, que é a Casa da Federação. Mas o senhor acha que não havia conflito de interesse em presidir aquela sessão na sexta-feira, sendo candidato que todos sabiam que o senhor era no sábado? Leandro, eu não era candidato na sexta, não havia conflito. Todos sabiam que o senhor era candidato. Eu estava seguindo o regimento interno do Senado. E o partido não tinha me indicado como candidato. O senhor pediu voto antes para os colegas? Eu trabalhei, mas você sabe que eleição e mineração só depois da apuração. Agora, o senhor ficou 7 horas sentado na cadeira da presidência. Como é que foi isso, senador? O senhor conseguiu ficar 7 horas sem ir ao banheiro? Já houve assim, várias teses aqui que o senhor estava de fralda geriátrica. Essa foi a tese que o senador Ele usava uma sonda. Usava sonda. Como é que foi possível uma coisa dessa? Ricardo, ao longo da minha vida pública, e volto a repetir para você, o Brasil está tendo a oportunidade de conhecer o Amapá, porque hoje tem um presidente do Senado do Amapá, do extremo norte do Brasil, um estado que foi um sacrifício pelo seu estado aí. Um estado que precisa muito do apoio do governo federal pelas nossas necessidades que vive o meu estado, o meu povo. E eu fiquei e assumi o compromisso quando lá atrás eu pensei em apresentar o meu nome para disputar essa eleição, logo em novembro, em dezembro, e que eu comecei a conversar com os senadores da possibilidade de pleitear a possibilidade de presidir o Senado. Então, assim, eu conversei com muitos senadores e eu sabia o tamanho da responsabilidade que estava sobre os meus ombros naquela sexta-feira. Já estava preparado, então, que ia ter que ficar grudado ali na cadeira. Eu não esperava ficar 7 horas naquela cadeira, mas eu esperava apresentar para o Brasil e para o Senado uma alternativa. Mas como o senhor conseguiu ficar 7 horas? O cérebro da gente, ele é uma ferramenta muito poderosa. Então, a concentração, não vai revelar a qual tranquilidade, é o a Presidente, concentração. a gente não entendeu o que o senhor falou. O cérebro da gente é uma arma muito Eu não sei poderosa. se o senhor não bateu o recorde, acho que não, do Ulisses Guimarães, que da Constituinte, acho que a Cânica é mais velha que eu, deve lembrar disso. Não, Ulisses acho que não. Guimarães- 7 horas, doutor Ulisses. Não... 7 Não, horas. não ficava, né? Então bateu o recorde. Então, pronto, uma dobradinha com o doutor Ulisses, para mim, é muito gratificante. Tá feliz. Porque é uma figura histórica de bem, fez muito bem para o Brasil. Então, eu sabia da responsabilidade. E ainda mais quando alguns candidatos, Ricardo, desistiram das suas candidaturas. Porque, veja só, nós tínhamos 6 candidatos a presidente do Senado. E naquele dia, de quinta para sexta, Mas nós isso conversamos não faz a gente isso, ficar mais isso tempo aumenta a segurando. responsabilidade. Eu tinha que me concentrar
naquela pauta, nas respostas que os senadores faziam, aquele clima tenso do Senado, o Senado nunca viveu, como disse o Leandro ainda há pouco. É a primeira vez que a eleição do Senado passa para o dia seguinte. Então, assim, a responsabilidade era muito grande e o compromisso com o Parlamento, com o Senado e com o Brasil era muito maior. Então, eu tinha que ficar tranquilo ali para me concentrar naquele dia que foi importante para o Brasil. A gente vai ter que fechar agora para passar para o segundo bloco. Vamos rapidíssimo intervalo, voltamos já já com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Rapidinho, fica aí. Estamos de volta com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vamos começar com a pergunta da Maria Cristina Fernandes, que vai mudar um pouquinho do nosso assunto. A gente estava falando da presidência do Senado, da toda a disputa, mas a gente volta para esse assunto, não se preocupe. Eu queria falar de previdência, senador. Muita celeuma tem sido feita em torno do BPC, né, esse benefício de prestação continuada. O senhor mesmo já criticou a maneira como o BPC, as mudanças do BPC foram apresentadas na reforma. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também já admitiu fazer algumas concessões. Agora, o BPC atinge uma população muito vulnerável, mas é uma população de 4 milhões e 800 mil brasileiros. E só uma parte desses 4 milhões e 800 mil seria afetado, porque aqueles portadores de deficiência não seriam afetados. Agora, tem um outro benefício que está sendo severamente atingido com a reforma, que é o abono salarial. Hoje, a população que recebe até 2 salários mínimos recebe um abono por ano, equivalente a um salário mínimo. A proposta corta esse abono. Essa mudança atinge 23 milhões de brasileiros e tem um impacto de 150 bilhões de reais. Então, eu queria saber a sua opinião sobre a mudança no abono de 2 para 1 salário mínimo, para essa só a população que tiver 1 salário mínimo é que vai passar a receber. Cristina, a gente tem que partir do ponto de um todo. A reforma da Previdência, ela pode ser considerada um tema espinhoso, mas o Brasil nunca enfrentou essa reforma e nunca terá outra oportunidade para enfrentar com a seriedade do que o assunto requer de todos os parlamentares, do Senado e da Câmara. O Brasil entende como um todo, você precisa ver o projeto como um todo. Se nós não tivermos essa reforma, a gente tem que entender que não vai ter nem abono, não vai ter nem aposentadoria rural, não vai ter aposentadoria de professor, porque não vai ter Brasil. Imagina só um Estado que em 10 anos, com esse modelo que está apresentado aí, se nós não tivermos a reforma, seria uma tragédia do ponto de vista estrutural do Brasil. Não teríamos condições mais de dar perspectiva aos desempregados, de terem uma oportunidade. O Brasil iria cair em um descrédito total perante, não o Brasil, mas o planeta. O mundo está olhando para o Brasil e olhando para essa reforma como uma possibilidade de investimentos concretos em todas as áreas. Então, assim, a gente tem que ver o todo. O todo é a coragem de enfrentar um tema espinhoso. Mas o todo é entender que, se não mudar nada, em 10 anos, o orçamento para a despesa do Brasil será consumido em 82% do que nós temos. Agora, o senhor entende o todo, mas... 850 bilhões de reais. O senhor entende o todo, mas, a despeito disso, o senhor se pronunciou sobre o PPC. Esse BPC aí tem que mudar. Agora, o abono, eu queria saber a sua opinião. O senhor acha que, da maneira como está proposto, ok, dá para aceitar que 23 milhões de brasileiros fiquem com esse corte na sua renda anual? Eu não falo que dá para aceitar. Eu acho que o governo mandou a sua proposta. O governo tem uma meta e o parlamento tem a sua autoridade. E para isso que tem o parlamento. Não é um projeto, não pode vir um projeto do governo e já está decidido como ele vai ser. A Câmara vai debater, a Câmara vai sugerir, o Senado vai debater. A minha posição é que nós temos que discutir o todo. E discutindo o todo, a gente tem que compreender que essa reforma é importante como um todo. A aposentadoria rural é um debate que os senadores estão fazendo com legitimidade. A comissão especial que eu constituí é justamente para que o Senado possa acompanhar par e passo com a Câmara dos Deputados e levar as sugestões para que a gente possa dar celeridade no Senado da República. Eu
compreendo, como senador da República, como presidente do Senado, que nós precisamos do todo. Se vai debater, se vai alterar o ponto A ou o ponto B da reforma da Previdência, nós vamos ter que mensurar qual o impacto disso nessa arrecadação dos próximos 10 anos e ter a consciência de que nós temos que fazer essa alteração, independente das mudanças ou da proposta apresentada pelo governo, e debater no ambiente que tem que ser debatido, que é a Câmara e o Senado. Senador, o Colom vai complementar essa questão. Sobre Previdência, eu queria falar um pouco sobre o calendário de votação. Semana passada eu participei de um café da manhã do presidente Bolsonaro com jornalistas em que ele fala que ele aposta na aprovação da reforma na Câmara e no Senado no primeiro semestre. O calendário da Câmara, levando CCJ, Comissão Especial e plenário, o próprio Rodrigo falou isso no sábado, é final de maio, começo de junho no plenário. Ou seja, pela aposta do presidente Bolsonaro, o Senado teria o mês de junho e o mês de julho para votar. E ele disse que no Senado a situação é muito mais fácil em relação à Câmara. O senhor concorda com ele? O senhor acha que dá para votar chegando em junho a reforma no Senado? Vocês aprovam com essa rapidez toda que ele está imaginando? Eu tenho falado para todos os veículos de comunicação que o sentimento do Senado, que é o sentimento que eu estou todos os dias ali no dia a dia, na relação com os senadores, é um sentimento de ajudar o Brasil e a consciência da reforma. O que aconteceu agora nos últimos dias? Houve um impasse na constituição da Comissão de Constituição e Justiça, que tomou ali 15 dias, mais ou menos, de trabalho. O Rodrigo disse que de 11 sessões a 40 sessões, em qualquer momento, dentro desse intervalo regimental, a pauta pode ser votada no Senado. E disse hoje que ele espera que até antes do recesso parlamentar a reforma seja votada. Então, se o Rodrigo está tendo esse sentimento da Câmara de ter a celeridade que eu acho que essa reforma requer para o Brasil e para os brasileiros, e se ele diz também, como eu disse em outras entrevistas, que no dia 17 de julho a gente vai estar com a reforma aprovada, eu compreendo que a Câmara dos Deputados também está se vendo parte desse processo de reconstrução do Brasil. O que atrapalhou foram esses 15 dias, na verdade, de formatação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Mas no Senado, o que é que eu propus, Leandro? Constituir uma comissão de acompanhamento, eu falei ainda há pouco para a Cristina, para que o Senado da República, com 9 integrantes indicados pelos blocos partidários, possam acompanhar a tramitação dessa proposta na Câmara. Eu não tenho dúvida que se o sentimento do Senado, dentro da Câmara dos Deputados, for fundamental para a Câmara recepcionar os desejos do Senado, nós poderemos dar celeridade, sim, no Senado da República. E essa comissão especial, o intuito dela, o interesse dela, da sua criação, quando discuti com os líderes, justamente foi isso. Foi fazer com que o Senado acompanhe as votações, com que o Senado possa sugerir à Câmara algumas alterações importantes que a Câmara vai debater nesse primeiro momento, já que o Senado não tem autoridade de debater. Tanto é que o relator dessa comissão especial no Senado, que já foi definido por mim, é o senador Tasso Gereissati. Por que o senador Tasso Gereissati? Porque o senador Tasso Gereissati é membro da CCJ e, como relator da comissão especial, ele vai ter a oportunidade de apresentar o desejo do Senado de alterações da reforma. Para quando ela chegar no final de maio no Senado, ele já será automaticamente o relator dessa matéria no Senado. Então, ele ajudou a construir esses 60 dias. Ele não vai pegar a matéria e vai externar o sentimento do Senado a partir do dia que ela chegar no Senado. Ele vai ajudar esses 60 dias a gente dar celeridade nessa matéria e eu não tenho dúvida que isso vai ser muito importante. Senador Wascânio. Senador, o senhor, embora seja muito novo, o presidente mais novo do Senado já teve, tem horas que o senhor parece um veterano político, um político que fala como os políticos de antigamente. Aqui, algumas respostas suas me pareceram assim. E o senhor disse hoje, numa entrevista aqui em São Paulo, discutindo como fazer o governo funcionar, o senhor disse que o governo precisa fazer um ajuste fino na política. É preciso que o governo dedique mais tempo ao diálogo com os partidos. O senhor disse, inclusive, o meu entendimento é que o governo converse com os presidentes dos partidos. O que isso significa? Significa que o senhor está querendo restabelecer aquele velho dando que se recebe, troca de apoio político por cargos? O que significa isso, senador? Significa, Ascânio, muito importante essa sua pergunta, o problema é que nos dias atuais, uma parcela da sociedade criminaliza a política. E na política, nós temos políticos que foram eleitos na sua base eleitoral e que assumiram compromissos com prefeitos,
com o governador do seu Parcela da estado. sociedade e presidente da República, né? Oi? Parcela da sociedade que inclui o presidente da República. Também, que elegeu o presidente da República, que é político. Ou seja, não adianta dizer que não vai tratar da política, porque todos nós somos políticos. Nós fomos eleitos para estar em Brasília, assim como um vereador foi eleito para estar na sua cidade. O que acontece é que esse modelo que foi estabelecido pelo presidente Bolsonaro de nomear os técnicos do governo em detrimento da política nesse primeiro momento, criou todo esse problema que nós estamos vivendo hoje. E Tá que eu errado disse, o método, e que então, eu, é isso? e que eu disse agora que ele tecnicamente está dialogando mais do que ele dialogou no primeiro mês de Então estava governo. errado antes. É preciso, Não. então, negociar esse... Eu quero terminar o meu raciocínio. O que eu quero dizer para você? Os parlamentares querem se ver parte desse processo. Como você vai formatar uma base eleitoral de deputados e senadores que tem compromisso nas suas bases eleitorais, que assumiram compromisso com os seus eleitores de construir um hospital? O hospital não é do deputado e do senador. O hospital é do povo do Estado que elegeu ele. Então, se ele não tiver a autoridade de, como parlamentar, deputado ou senador, chegar ao governo federal e dizer, olha, governo federal, eu quero apoiar o governo federal, eu quero fazer a minha parte nas pautas importantes para o Brasil, mas eu tenho a minha vida e tenho a política no meu estado que eu me comprometi. Eu preciso fazer um hospital para salvar a vida das pessoas. Isso é troca-troca? Não, mas Ao de contrário, cargos? não é troca-troca. Não, nesse Eu estou caso, dando um não. exemplo de Essas obras. são as emendas. E de cargos a mesma coisa. O presidente não escolheu os técnicos para fazerem parte do governo dele. Não são só os técnicos que conhecem técnicos. Político também conhecem técnicos. Se um político indicar um nome para uma composição de um determinado órgão no governo, e esse nome estiver comprometido com outras causas, o governo devolve o nome. Mas o político tem que fazer parte desse processo, porque muitas das vezes aquela estrutura é a estrutura que vai resolver o problema das pessoas. Olha só, vou te dar um exemplo como uma instituição, o INCRA, nos estados. Se o político quiser ajudar os assentamentos naquele estado que ele representa e que não tem uma estrada para chegar no assentamento para prestigiar o agricultor ou o assentado da reforma agrária, e ele puder fazer parte da indicação ou da sugestão de um técnico qualificado, um quadro do INCRA, para colocar lá no INCRA e fazer as coisas acontecerem. Ele está fazendo troca-troca? Ele está ajudando o Instituto a fazer uma estrada para o agricultor escoar a produção, para o agricultor ter o reconhecimento da instituição, que ele está ali como um assentado da reforma agrária, muitas das vezes abandonado. Então, eu não vejo como troca-troca. A política é um único instrumento que nós temos de melhorar a vida das pessoas. Criminalizar a política, falando de troca-troca, é não ajudar o Brasil. Senador, a Dora Kramer quer te fazer uma... Tem uma pergunta aqui, senador. Presidente, é o seguinte, a sua eleição foi fruto também de uma situação peculiar, né? É uma situação toda particular. Eu lhe pergunto, se o adversário não fosse aquele senador que pleiteava a presidência pela 5ª vez, o resultado teria sido outro? O senhor hoje não seria presidente? Dora, aquele momento da eleição para presidente do Senado foi um momento de construção. Naturalmente, o senador Tasso Gereissati, a senadora Simone Tebet, o senador Major Olímpio, o senador Esperidião Amin, nós tínhamos outros candidatos, o senador Álvaro Dias, nós tínhamos outros candidatos pleiteando a presidência do Senado. Mas o que aconteceu naquele momento de decisão? O PMDB tem a tradição histórica de presidir o Senado. Preside maior bancada. há muitos anos. Porque, tradicionalmente, a maior bancada faz uma composição em relação aos outros cargos da mesa diretora. O que aconteceu nessa eleição? Havia um sentimento de todos os candidatos, não contra o PMDB, contra a candidatura que tinha sido posta pelo PMDB. Do senador Renan Calheiros. Do senador Renan Calheiros. Na verdade, respondendo diretamente a sua pergunta, se a senadora Simone Tebet fosse eleita na bancada do PMDB, o nosso sentimento dos outros 6 candidatos era manter a tradição, porque a gente já tinha tido a vitória que a gente queria para o Senado e para o Parlamento brasileiro, que era renovar a cara do Senado com um quadro que tem o respeito dos senadores. Seria Simone Tebet hoje a presidente do Senado. Tanto é, Dora, tanto O seu apoio. Com o meu apoio. O PMDB, para manter a tradição, os partidos se viam representados na Simone. Quando a Simone não teve êxito na bancada do PMDB, os partidos e a própria Simone ficaram numa encruzilhada. Pronto. Não dá mesmo para manter a tradição, porque o candidato Renan
Calheiros ganhou da candidata Simone Tebet na bancada. Agora a gente vai ter que construir um entendimento. E na nossa reunião, nós esperamos até o último momento, todos os candidatos, a decisão do PMDB. Porque se a decisão do PMDB fosse pela senadora Simone Tebet, eu me curvaria à possibilidade de ter a Simone Tebet, a primeira mulher presidente do Senado. Participando das Era uma sessões? Vitória nossa. O senador Renan tem ido às sessões do Senado? Tem ido às sessões, tem participado. O senador 081, segundo O ele. senhor tem falado, o senhor falou com ele depois do resultado? Eu falei, eu fui 081. Eu fui na liderança do PMDB e falei com o senador Renan Calheiros. Eu visitei a liderança do PMDB e convidei o senador Renan Calheiros para ajudar o Brasil. E como é que está Senador a Renan investigação dos 82 votos, senador? Está na corregedoria, o senador Roberto Rocha está avaliando. Eu já tive várias reuniões em relação a isso. As imagens do Senado e a investigação que a polícia do Senado está fazendo são imagens inconclusivas, porque não aparece as cédulas sendo colocadas, se tem duas ou se tem uma, aparece a votação do depósito das cédulas. Então, o senador Roberto Rocha está se detendo sobre isso, ele tem me mantido informado em relação a isso, mas as imagens e o diagnóstico da polícia do Senado preliminarmente é que as imagens não são O senhor se compromete que no seu mandato isso será elucidado? Não, o senador Roberto Rocha, que é o corregedor, que tem mandato, disse que até o final do mês sairá uma decisão Senador, da corregedoria. E aí o senador Bombig, ele... Oi? O senador que fez essa fraude será Não, eventualmente cassado. diante do regimento do Senado, há várias penas, digamos assim, em relação à conduta de um parlamentar. Ela vai de uma advertência até a cassação de um mandato. Então, está na Nesse caso, o corregedoria. senhor acredita que seja... Está na corregedoria. O corregedor vai ter que dar um diagnóstico e eu vou submeter Senador, aos senadores. estava olhando o seu Twitter hoje antes de vir para cá. O senhor estava falando agora de colegas, né? Tem um filho do presidente que é seu colega no Senado. E o Twitter do senhor é: estive aqui, estou aqui, estarei no Roda Viva, recebi das mãos de alguém, prega ali a importância da democracia sólida, muito trabalho, muito ponderado, digamos. Como que o senhor vê essa maneira que o Bolsonaro e os filhos dele e muita gente no entorno dele usam as redes sociais para fazer política? O senhor concorda? O senhor aprova? Teve um episódio recentemente que ele retuitou uma notícia falsa contra o Jornal do Estado de São Paulo. Teve outros episódios. Eu percebo que o senhor, investido no seu cargo de presidente do Congresso, né, tem esse ponderamento. Como o senhor vê isso? Olha, Alberto, eu trato as minhas redes sociais com muita cautela. Eu tento mostrar o meu trabalho, apresento para a nação brasileira agora, como presidente do Senado, as possibilidades que nós temos de ajudar o Brasil. E como parlamentar, eu já fazia dessa maneira. Eu volto a repetir para você que o Brasil está tendo a oportunidade de conhecer um jovem senador do Amapá que chegou a presidente do Senado num momento histórico, onde uma conjunção de fatores, inclusive das candidaturas que foram, dos outros candidatos que deixaram de ser candidatos, abriram mão para a gente apresentar para o Senado esse nome, essa alternativa que pudesse vencer a outra candidatura do PMDB. E assim, a gente tem que ser muito cauteloso em relação às redes sociais. Eu penso assim, eu acho que em alguns momentos o presidente da República tem exagerado nessa relação com a imprensa e com as redes sociais. Ele é presidente do Brasil, mas é uma conduta que ele sempre adotou na vida dele. Quem sou eu para estar orientando o presidente da República e como proceder com a sua rede social? Só que a rede social é um instrumento que, a partir do momento que você está investido em um cargo como presidente da República ou como presidente do Senado, a gente tem que pensar muito antes de fazer, porque depois que você coloca ali, não tem mais como voltar. Igual flecha lançada e palavra dada, não volta mais. Então, na verdade, algumas postagens do presidente da República têm causado um desconforto em um segmento da sociedade, pelas posições que ele sempre adotou. E, por outro lado, Alberto, os brasileiros votaram no Bolsonaro sabendo quem era o Bolsonaro. Então, quem sou eu para criticar hoje os brasileiros que sabiam quem era o Bolsonaro e votaram nele sendo esse Bolsonaro? Porque essas condutas do Bolsonaro, Alberto, ele não inventou agora na presidência. Quem era o Bolsonaro? Ele sempre conduziu a vida dele tratando de temas polêmicos, sempre falou, Cristina. E as pessoas foram para a urna no ano passado votar no Jair Messias Bolsonaro conhecendo ele, porque ele foi deputado 28 anos,
Ele sempre conduziu a vida dele pública falando de temas espinhosos, quebrando paradigmas em relação a conceitos que ele acredita, e as pessoas votaram nele. Então, se ele teve 55% dos votos dos brasileiros, os brasileiros tiveram participação em relação a ele estar na presidência. E quem sou eu para novamente dizer para você que vou tutelar o que um presidente da República coloca na sua rede? Como era a sua Agora, ele relação foi eleito por com ele na 57 Câmara? milhões, mas ele é presidente de 200 milhões. É isso que eu falei. Eu acho que quando a gente passa a ocupar um cargo de relevância como presidente de um país de 210 milhões de pessoas, a gente tem que ter muita cautela em relação às nossas manifestações. Porque as nossas manifestações, a minha, do Bolsonaro e do Rodrigo, são manifestações que mudam a história de uma sociedade e de um país. Então, se nesse momento de dificuldade a gente puder ter o discernimento de tomar as decisões, pensando um pouco, seria muito bom para o Brasil. Eu penso isso todo dia e tento, na minha conduta como presidente... O senhor votou nele, senador? Eu votei no Geraldo Alckmin no primeiro turno e votei no Bolsonaro no segundo turno. O senhor foi colega dele na Câmara. O senhor foi colega dele na Câmara, não foi? Por alguns mandatos. Eu fui 3 Qual era a mandatos. relação entre vocês? Não tinha muita relação. A relação que eu tinha com o Bolsonaro era a relação de um deputado do Amapá e ele deputado do Rio de Janeiro. E em um momento da Câmara, mesmo não parecendo, eu não jogo bola, eu faço apresentação. E a Câmara dos Deputados tinha uma bola dos deputados, que iam alguns senadores. Às terças-feiras. Às terças-feiras, que você sabe disso, quando as sessões terminavam cedo. E eu conheci o Bolsonaro nesse futebol e me aproximei dele, mas eu não tinha muita relação política com o Bolsonaro. Muitas das vezes, muito das conversas que eu tive com o Bolsonaro ao longo de 12 anos foi na bola de terça-feira dos deputados. Senador, pegando carona aqui na pergunta do Bombig, filhos atrapalham ou ajudam na política? O senhor acha que os filhos do Bolsonaro contribuem para o Brasil, contribuem para o governo Bolsonaro ou atrapalham barbaramente o governo? A sua pergunta é a pergunta que muitos brasileiros estão se fazendo. Qual é o conceito que eu tenho em relação a isso? Eu acho que os filhos do presidente da República, o Eduardo, que tem um mandato de deputado federal, o Flávio, que tem um mandato de senador da República, e o Carlos, que é vereador no Rio de Janeiro, eles, em algum momento da vida deles, construíram a carreira política deles atrelado a essa linha de raciocínio do presidente Bolsonaro. Nesse momento, o Brasil está precisando de pacificação. Eu tenho apresentado isso para o Senado, o diálogo, o entendimento, a bandeira de paz. Eu fui visitar o Renan Calheiros, que disputou a eleição comigo para presidente do Senado, na liderança do PMDB. E fui pedir para o Renan ajudar não o Davi, ajudar o Senado, ajudar o Brasil, ajudar a gente a sair dessa crise que nós estamos vivendo nesse momento. Então, isso é um gesto de humildade, que quem me conhece, eu sou assim. Então, eu acho que os filhos do presidente têm toda a legitimidade como parlamentares de falar o que eles quiserem. Volto a repetir, eu não vou tutelar o Carlos, que é vereador, não vou tutelar o Eduardo e não vou falar em tutelar nome o do Flávio. governo federal? Mas eu acho que, do ponto de vista de filhos do presidente da República, eles precisam ter o discernimento do tamanho gigante da responsabilidade que o pai dele tem em relação aos brasileiros. Mas, novamente, eu não vou estar falando com eles e pedindo para eles não escreverem um post no Twitter ou publicarem um vídeo na rede social. Né? Eu acho que, no momento que nós estamos vivendo, mais diálogo, mais entendimento ajuda. E essas coisas acabam atrapalhando, no fundo, a relação de um presidente, de um chefe de Estado com a nação brasileira. Quer falar, Dora? Não, agora não. Bombig? Não, Deixa pro próximo quero bloco. continuar nesse bloco, porque o Flávio está lá, né, é seu colega, e tem entendimentos de que são coisas que aconteceram. Participa, aliás, da secretaria e tudo? São coisas Participa que... E da mesa diretora. terceiro Da mesa secretário, diretora? pela indicação do PSL. Não, hoje o Carlos Bolsonaro estava despachando no Está Palácio. despachando em Brasília, né? No Palácio. E eu estou despachando Palácio. aqui com vocês também. Exatamente. Estou ajudando o Brasil. Não, o que eu pergunto para o senhor é como é que... Tem a investigação do caso Queiroz, o senhor deve estar a par, o país todo está a par, o entendimento de que Fabrício. é uma coisa... Do Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio, que é uma coisa anterior ao mandato, mas há outras interpretações jurídicas que poderia... Enfim, não vamos trabalhar com hipótese, a gente não sabe se vai avançar, se não vai avançar. Eu queria perguntar para o senhor sente, como é que o senhor se sente com relação a esse caso? É desconfortável, é confortável? Como é que o senhor... Eu acho que cada um, em um momento oportuno, vai responder pelos seus atos
ou pelos O seus Renan, não na atos. entrevista ao Valor, na candidatura, já disse, não, a comissão de ética não estava aí para isso. Ele já tinha dado uma sinalização muito clara de que ele ia matar. Quem falou? Seu adversário, o Renan, numa entrevista ao Valor antes da eleição, disse, não, a comissão de ética não está aí para isso, esquece, isso é uma possibilidade Existe uma de regra cassação. no Senado, também regimentalmente falando, que atos cometidos fora do exercício do mandato, eles não vão para o Conselho de Ética. Mas eu não quero me deter a isso. Eu acho que isso é um processo judicial, está sendo feita uma apuração, e, naturalmente, no final desse processo policial, nós teremos as respostas devidas, e o senador Flávio tem se manifestado em relação a isso, e isso é uma pendência judicial. Não é um problema do Senado da República isso. Senador, a gente agora vai para mais um intervalo, já voltamos com a sua entrevista daqui a pouquinho. Voltamos com outras perguntas, vários assuntos ainda para falar. Fique aí, é só um instantinho, já voltamos. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Senador, a gente estava falando aqui há pouco da reforma da Previdência e que das economias que têm que ser feitas, porque senão o Brasil realmente vai entrar num problema mais sério. No entanto, o nosso Senado é muito caro. O senhor não acha isso? 4,4 bilhões por ano? É mais do que, per capita, é mais do que a Câmara, né? Que a Câmara são 6,1 bilhões. Não tem como esse Senado ser mais barato? Olha, o Senado tem devolvido, ao longo dos últimos anos, recursos para o Tesouro. Uma média de 200 a 250 milhões de reais nos últimos 5 anos. O que é que eu acho? Eu acho que nós temos... a democracia constituída, ela tem um preço. O Senado da República e a Câmara cumprem um papel relevantíssimo do ponto de vista da institucionalidade de uma democracia. Quando você fala de um orçamento muito caro, o Senado tem buscado enxugar os recursos. Agora mesmo eu mandei levantar os 28 maiores contratos do Senado, nós estamos reavaliando todos os contratos do Senado da República para tentar propor para essas pessoas que prestam serviço para o Senado uma redução entre 10% e 15% dos contratos. Nós fizemos um movimento agora, para responder a sua pergunta com um fato concreto. Nós visitamos o presidente do Tribunal de Contas da União e o presidente da Câmara dos Deputados, para tentar juntar as 3 escolas de formação e de capacitação do Senado, do Tribunal de Contas e da Câmara. O presidente Rodrigo Maia deu ok, o presidente José Múcio deu ok, e a gente está formatando uma comissão para constituir um conselho diretor que possa unificar os 3 centros de formação para economizar recurso público. Então, está aí um gesto concreto que eu passo para você de primeira mão, que já está sendo construído no Senado da República, para utilizar tanto o centro de formação do TCU, quanto do Senado, quanto da Câmara, para que eles possam se agrupar em um único centro de formação, barateando e diminuindo as despesas dos 3 poderes. Senador, só a Dora pediu a palavra. Dora, por favor. Senador, quando o senhor falou que a reforma da Previdência deve estar aprovada na Câmara do Senado nesse semestre, a gente conversava aqui no intervalo, que é meio otimista demais, mas o senhor dizia não, vai ser aprovada e tal. Perfeito. É a agenda mais urgente, é a agenda que está todo mundo, como nunca esteve, concordo, quer dizer, há um ambiente, né, favorável a essa reforma. Aí ele pergunta, passada a reforma, se é que vai ser mesmo essa data, o que é a agenda mais urgente? Porque fica assim, a agenda da Previdência é a grande agenda. Sim, mas aí depois que a Previdência sai do caminho, o que entra em cena? Nós temos conversado muito no Senado para o Senado ter o protagonismo em relação ao Pacto Federativo. O Senado é a casa dos estados, a casa da federação, e os líderes estão engajados em construir uma proposta para apresentar para o governo em relação à distribuição dos recursos. Esse assunto ele já foi ventilado em algumas matérias, inclusive que eu dei entrevista, o próprio governo também falou sobre isso, e é um tema que a gente está aguardando a reforma da Previdência. Existem 2 pautas que são importantes
também como a reforma da Previdência. É a questão tributária no Brasil, a gente formatar um novo modelo de tributo no Brasil que dê segurança, unificando os impostos, e o Pacto Federativo, que é uma maneira da gente dividir o recurso para onde as pessoas vivem. Dora, os problemas das pessoas, quando você pergunta para uma pessoa aonde você mora, ela diz: eu moro na rua tal, no bairro tal, na cidade tal, no estado tal. A pessoa mora no município, não mora no... Isso. A União está muito longe das E pessoas, a Dora. corrupção, o tal do pacote do Moro, o senhor não citou. E a pauta de costumes tão cara que elegeu o Bolsonaro, isso aí não tem a menor importância? Não, você me perguntou quais seriam as prioridades. No momento, no Senado, nós estamos tratando de reforma da Previdência. Reforma da Previdência. E no segundo é a momento, pauta mãe. Pacto Federativo. Reforma tributária Tá. e Pacto Federativo. Se nós conseguirmos, após a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência vai dar tranquilidade fiscal para a gente fazer as outras reformas. O governo já sinalizou em relação ao Pacto Federativo. O próprio ministro tem dito publicamente que os recursos do governo federal têm que ser descentralizados. Eu sou um parlamentar municipalista, fui vereador, então eu comecei a minha vida ouvindo de perto os problemas das pessoas onde elas vivem. Hoje estou senador. Se eu puder colaborar com essa pauta, que eu já me comprometi, porque eu me comprometi na minha vida pública, de ser um parlamentar municipalista, e ajudar com que os recursos estejam lá onde as pessoas vivem, eu vou fazer e vou ficar muito feliz de fazer parte dessa transformação. E essas duas que eu citei, então, não são, pelo menos não estão nessa linha de frente, que é a tal da pauta de costumes, escola sem partido, essas coisas, e a outra pauta, que é o pacote anticorrupção, de segurança pública do Moro. Eu recebi o documento do ministro Moro, ele me entregou a pauta do pacote anticrime e anticorrupção. Eu disse para ele: ministro, o Senado está debruçado agora, ao lado da Câmara dos Deputados, e nós construímos um país mais justo. E, nesse momento, a reforma da Previdência, ela precisa ser a prioridade, porque se agora, só de manifestarem um apoio ao Pacto Federativo, já houve um ruído em relação à questão das transferências que são obrigatórias dos recursos da saúde e da educação que estão vinculados, imagina com outro tema que venha à voga nesse momento de discussão. Então, eu falo para você e falo para o Brasil. Reforma da Previdência, prioridade zero. A questão da simplificação tributária no Brasil e o Pacto Federativo, que é uma luta de 30 anos dos municípios e dos estados, está no nosso radar e a gente vai trabalhar para que, nesse próximo biênio, como presidente do Senado, eu possa apresentar essas soluções para o Brasil. Senador Cris Fernandes tem uma pergunta. Antes de completar 100 dias, o governo Bolsonaro já está dilacerado aí por uma disputa muito ferrenha entre os 8 militares que compõem o primeiro escalão do governo e o escritor brasileiro radicado nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho, astrólogo e filósofo, que tem 2 ministros indicados nesse governo, né? Então, eu queria saber como é que o senhor vê essa disputa, que consequências essa disputa pode ter para o Brasil, e se o senhor acha razoável, o senhor estava dizendo, as prerrogativas do Congresso, que tem eleitores a responder, que você tenha um escritor radicado fora do país que faz 2 ministros e tantos partidos que estão na base de apoio do governo Bolsonaro não faz nenhum. É a metodologia que foi adotada pelo presidente da República. O que eu posso falar para você é que isso prejudica muito o Brasil nessa relação. Não pode uma pessoa que não está vivendo a nossa realidade, não está no dia a dia das decisões políticas do parlamento, fazer essas manifestações em relação ao próprio governo que ele faz parte. Ele tem influenciado muito parte do governo do presidente Bolsonaro, como sempre influenciou. Agora, jogando contra o Brasil, nós não vamos aceitar. O parlamento brasileiro tem maturidade política suficiente de entender que a independência e a harmonia serão prioridades na nossa condução. Da minha parte e do Rodrigo Maia, porque eu escuto do Rodrigo ele falar em relação a essa harmonia. Mas a independência do parlamento, ela será colocada à prova todos os dias. O governo tem que entender que o parlamento brasileiro não é um puxadinho do Palácio do Planalto. O parlamento, o Senado e a Câmara dos Deputados têm a sua autonomia, têm a sua independência, e me referindo diretamente a esse escritor, ele não está fazendo bem para o Brasil com essas manifestações que ele tem. E como é que o senhor entendeu
na noite de ontem, ele chamou o vice-presidente da República de golpista, o general Hamilton Mourão, e hoje ele foi... o presidente da República se referiu a ele como um líder da revolução, pela qual o Brasil passou. Como é que o senhor entende esse prestígio que o presidente da República demonstrou ter pelo escritor Olavo de Carvalho? Como é que eu entendo ou como é que eu não entendo? Porque isso é uma coisa para a gente não entender. Se uma pessoa critica o vice-presidente da República e no outro dia o presidente da República elogia essa pessoa, volto a dizer para você, são esses desencontros que nós não vamos ser contaminados no Senado da República em relação a esse embate de poder do Poder Executivo. Nós vamos trabalhar com tranquilidade para apresentar para o Brasil essas saídas. Senador, o Leandro tem mais uma. Senador, eu queria mudar um pouco a pauta e falar sobre o seu patrimônio. Como o senhor sabe, a reportagem da Folha esteve no Amapá, fez um extenso levantamento nos cartórios e, por exemplo, em 2002, 2010 e 2012, o senhor declarou que não tinha um centavo de patrimônio. No ano passado, o senhor declarou à Justiça Eleitoral que tinha 770 mil, incluindo um imóvel de 585 mil. Na escritura desse imóvel, que a gente obteve no cartório, o senhor disse que esses 585 mil não representavam nem um terço do patrimônio do senhor e de sua mulher. Ou seja, pelo menos o patrimônio seria de 1,7 milhão. O senhor já declarou em nota oficial que havia inconsistências ali no cartório durante todo esse período. Mas é um período muito longo em que o senhor declarou que não tinha nada, mas imóveis aparecem no seu nome. Minha pergunta é, o senhor ocultou patrimônio durante a sua carreira política? Leandro, deixa eu te falar, eu tenho muita tranquilidade em relação a essa matéria que foi veiculada na Folha de São Paulo. Quem me conhece no Amapá e conhece a minha família, sabe que a minha família, Leandro, é uma família que está estabelecida no Amapá há mais de 100 anos. Eu falei várias vezes aqui em relação à oportunidade que o Brasil está tendo de saber que existe o Amapá no mapa do Brasil. A minha eleição para presidente do Senado, ela traz bônus e ônus. E em relação a essa matéria, veja só o cúmulo do absurdo de uma matéria que é ir no estado de um parlamentar que tem uma história política e fotografar a casa da minha mãe dizendo que era um patrimônio meu. Registrado no cartório. Então, assim, o que eu quero dizer para você e dizer para o senhor é uma figura pública. Não, mas eu tenho muita tranquilidade. Não é nenhum absurdo. O Amapá me conhece, a minha família é uma família que tem muitos patrimônios no Amapá, porque é uma família de comerciantes, que trabalha, e os meus bisavós chegaram mais de 100 anos no Amapá, e nessa matéria fizeram a descrição dos patrimônios de toda a família. Colocaram o meu pai nessa matéria como proprietário de empresas em vários estados. Leandro, meu pai é mecânico de profissão. Tenho muito orgulho de ter aprendido com meu pai a mecânica. Tinha uma loja de acessório, era instalador de som. Você não está respondendo o que eu perguntei. Não, eu estou te respondendo. O seu patrimônio. Que naquela matéria não foi estabelecido a verdade. O Amapá é um ex-território federal, Leandro. Eu não tenho culpa se uma pessoa que adquiriu um imóvel não transferiu no cartório por conta da regularização fundiária do Amapá. Eu tenho tranquilidade, esse caso está com o meu contador e com o meu advogado. Eles estão trabalhando para esclarecer esses possíveis equívocos que foram feitos. Mas se está na minha declaração, se vocês pegaram no cartório, eu não estou ocultando patrimônio, porque vocês foram no cartório. Mas o senhor não declarou isso. Mas o senhor não declarou ao TSE. Isso é um problema contábil que o advogado e o contador estão resolvendo o porquê que não foi apresentado na declaração. Mas se está na declaração de imposto de renda, eu estou tranquilo. Mas a declaração eleitoral é a declaração transparente para o eleitor. A declaração de imposto de renda a gente não tem acesso, senador. Justamente a gente foi aos cartórios do Amapá para mostrar e confrontar com o que o eleitor vê. O eleitor vê que o senhor não tem nenhum patrimônio. Na hora que você vai no cartório, o senhor tem sim patrimônio. Tudo bem, eu estou falando para você que colocaram que o meu pai tem patrimônio em vários estados. Do senhor, do seu não patrimônio. Tem. Por que presidente do Senado é o senhor. Tudo bem, mas bater a foto da casa da minha mãe, que vive lá dizendo que é minha... Registrada no nome. Não é no meu nome, não. Leandro, a gente tem que sair para o outro intervalo. Rapidinho, a gente já volta com a entrevista do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Só um minutinho, aguarde aí. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vamos tentar fazer
as perguntas bem rapidinho para a gente aproveitar bem esse tempo. Senador, o senhor é um dos raros judeus do Amapá, não é? Não tem muitos. O senhor disse que a sua família praticamente a educação judaica, a religião judaica influenciou alguma coisa a sua carreira? O que influenciou a religião foi a vontade de trabalhar desde muito cedo. Eu falei ainda há pouco que eu sou filho de um mecânico e de uma comerciante. A minha família chegou no Amapá há mais de 100 anos e sempre trabalhando, comercializando mercadorias e em autopeças, em concessionária de veículo, em posto de combustível. Então, judeu é comerciante. Então, eu aprendi desde muito cedo na loja de peças do meu pai a trabalhar. E essa relação no balcão de autopeças, que era uma autopeças de venda de peças de carro, me impulsionou na questão da vereança, na campanha de vereador. Então, o balcão da autopeças, o conhecimento de estar ali lidando com o motorista de ônibus, com o taxista, com toda a nossa autopeças era a maior autopeças do Amapá. Então, essa relação fez com que, quando eu fui candidato a vereador em 2000, saísse candidato a vereador, eu fui o vereador mais votado da história do Amapá. Eu tive mais voto que 15 deputados estaduais para vereador em 2000, com 22 anos de idade. Então, a tradição judaica de comerciante me ajudou a ter a relação no balcão de uma autopeças e conseguir os votos na primeira eleição. Agora, disseram que a sua família tem uma frase que as pessoas conhecem no Amapá, é que falar mal de alguém não traz nenhum benefício. Então, vocês só falam bem. Isso é algum ensinamento judaico? Não, na verdade, isso é um ensinamento que eu recebi da minha mãe e do meu pai, que se você plantar o bem, você colhe o bem. Não tem por que estar ofendendo as pessoas, não tem por que humilhar as pessoas. Não tem por que falar mal. Não tem por que falar mal das pessoas. Certo. Se você não puder falar bem, não fale mal. Porque não fale nada. Não No fale Amapá, nada. o senhor foi aliado adversário da família Sarney. Qual que é a sua relação lá com ele? Da família Sarney? Não, família não, do presidente. Não. Do ex-presidente do Senado, José Na Sarney. verdade, Leandro, o presidente Sarney foi senador no meu estado por 24 anos. Então, todos os políticos do Amapá e não políticos, em algum momento da história, apoiaram o senador Sarney nas suas eleições. Ele foi eleito 3 vezes, 24 anos. Então, assim, ele deu a sua parcela de contribuição e, em 2014, ele desistiu da política e foi justamente a vaga que eu disputei, que era do senador Sarney, e consegui, com muita honra e com muito orgulho, vencer a eleição para o Senado e representar o Amapá no Senado da República. Senador, na semana passada, o Supremo decidiu que os processos de corrupção e caixa 2 dos políticos devem ser remetidos à Justiça Eleitoral. Essa decisão, ela reacendeu esse debate da CPI da Lava Toga, né? E já o senhor está sob pressão de instalar essa CPI no Senado. O senhor já deu manifestações de que é contrário a essa CPI. Agora, já tem senador dizendo que se o senhor não instalar, o senhor vai ser votado um projeto para destituir o senhor do poder de autorizar ou não a instalação de CPI. Então, o que eu queria primeiro saber do senhor, que decisão será tomada em relação a essa CPI? Segundo, o senhor preside uma casa que foi muito renovada, muito mais renovada que a Câmara. Uma boa parte desses novos senadores quer levar à frente essa pauta anticorrupção e quer essa CPI. Como é que o senhor vai enfrentar essa pressão? E segundo, esse projeto do ministro Sérgio Moro, que criminaliza o Caixa 2, a votação dele não resolveria isso de uma vez por todas? Primeiro que de trás para frente, esse projeto do ministro Sérgio Moro está na Câmara dos Deputados, o debate está sendo feito na Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia montou uma comissão de juristas para debater esse projeto, que vai ter 90 dias ou 180 dias, que pode ser prorrogado. Então, esse debate está à tona na Câmara dos Deputados. Então, esse debate vai se fazer lá em relação ao projeto. Em relação à decisão do Supremo, eu falei para um repórter um dia desse. Eu disse, olha, vem cá, a Justiça do Trabalho no Brasil, ela julga o quê? Causas trabalhistas. A Justiça Eleitoral julga o quê? Causas eleitorais. A decisão do Supremo que foi tomada, ela pode agradar ou desagradar. Assim como foi a decisão da prisão em segunda instância. Foi mesmo o placar, 6-5, para se ter a prisão em segunda instância que levou à prisão o ex-presidente da República. A decisão agora de transferir para o Tribunal Superior Eleitoral
matérias que têm conexão em relação a questões eleitorais, do ponto de vista de uma decisão judicial tomada pelo Supremo Tribunal Federal, inquestionável. O Supremo decidiu a prisão em segunda instância, agradou e desagradou muitos brasileiros, mas a decisão foi cumprida. O Supremo decidiu, por 6-5, que matérias que têm relação, crimes eleitorais que tiveram conexão com a eleição, vai para o Tribunal Superior Eleitoral. A decisão está tomada, é uma decisão da mais alta corte do Brasil. Do ponto de vista do Senado da República, quando eu falo para você que a nossa posição no Senado da República é de manter a relação de independência e de harmonia, é não trazer para o Senado da República um problema que vai travar o Brasil. Eu falei que eu sou um parlamentar de diálogo, de entendimento. Eu quero gastar todas as minhas energias nesses 2 anos para melhorar o Brasil, para ajudar, como presidente do Senado, a voltar às pautas importantes. Uma matéria nessa natureza, um debate dessa natureza, vai travar o parlamento, vai travar o Brasil. E hoje, Cristina, a Operação Lava Jato é uma resposta para tudo isso. Os órgãos de controle no Brasil, eles estão funcionando. A CGU está funcionando, a Polícia Federal está funcionando, o Ministério Público Federal está funcionando. Um grande poder, que era um poder constituído em uma comissão parlamentar de inquérito, era para quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico. A Lava Jato quebra isso todo dia há 5 anos. Está aí o resultado da Lava Jato. Então, se o papel do Senado fosse deter a pautas que podem atrapalhar o funcionamento do Senado, da minha parte, como presidente da instituição, eu quero apresentar para o Brasil solução. Eu não quero apresentar para o Brasil uma crise institucional que vai gerar um conflito nas instituições e que vai atrapalhar, com certeza, as reformas importantes que o Brasil precisa. lava-toga, o senhor não instala, né? Não, eu estou dizendo para você que as instituições de controle estão aí. O Senado tem que se debruçar nas matérias que o Senado tem que apresentar para o Brasil, para a gente votar as pautas importantes. Senador, de modo a defender uma reforma diferenciada para os militares, muita gente diz que os militares trabalham muito mais que os civis. O senhor mesmo disse, se não me engano, hoje ou ontem, que o militar está permanentemente de plantão nas 24 horas do dia, 7 dias por semana. Eu servi o Exército, fui soldado raso, e ninguém trabalha mais num quartel do que um soldado raso. Eu dava plantão uma vez a cada 3 semanas no fim de semana, uma vez a cada 2 semanas um plantão noturno. Eu não vejo muita diferença do que um repórter de jornal hoje. Aliás, acho que repórter de jornal trabalha mais do que soldado raso do Exército. Por que não é hora de quebrar esse mito de que o Exército precisa de um tratamento diferenciado porque eles trabalham mais do que nós civis? Eu fiz uma visita no Ministério da Defesa com o ministro Fernando. E conversava com o ministro Fernando, fui acompanhado do senador Nelsinho, e estavam todos os comandantes das forças lá, e conversava com ele em relação ao papel importante de defesa nacional que o Exército representa para todos nós. Eu recebi coronéis, comandantes de todos os batalhões do Brasil no gabinete do Senado, do Bombeiro Militar e da Polícia Militar. E eu entendo, e muitos senadores compreendem, que é sim um trabalho diferenciado dos militares brasileiros, da Polícia Militar, do Exército Brasileiro. Eles não têm hora extra, eles estão de plantão 24 horas para defender, o Estado brasileiro. Não, eles serão chamados se alguma coisa acontecer, mas não acontece. Estou falando dos militares de Exército. Mas eles estão dando a parcela de contribuição. Sim, mas... Vai ser ampliado a idade. Mas eles não estão plantão de 24 horas. Vai ser ampliado para 7,5. Tentar rodar aqui. Então, assim, eu digo para você, os senadores, todos que eu tenho conversado, queriam uma parcela de contribuição dos militares. Vamos lá. Está chegando o projeto de lei e eles vão dar parcela de contribuição. Então, vou fazer uma síntese das duas aqui. Judiciário. Me parece que o senhor não quer, deixou claro aqui na resposta, que o senhor não acha que a lava-toga pode acirrar um conflito entre poderes, blá, blá, blá. Como é que o senhor vê a questão da reforma do judiciário e que se sair essa CPI, o senhor acha que pode ter um intencionamento maior? Eu acho que a possibilidade de propormos uma reforma do judiciário, montarmos uma comissão para debater com a justiça brasileira esses gargalos que estão sendo apresentados em muitos momentos pela sociedade, pela opinião pública e pelos próprios senadores, eu acho que esse seria um caminho do debate salutar para o Congresso Nacional e para o Senado da República. Eu não vejo a formação de uma comissão parlamentar de inquérito que, inclusive no regimento do Senado da República, no artigo 146 do regimento interno, fica expressamente proibido a constituição de comissões parlamentares de inquérito para investigar a Câmara dos Deputados, para investigar o Poder Judiciário e para investigar os Estados.
Ou seja, seria um conflito que nós criaríamos contra o regimento interno do Senado da República num momento decisivo da história do Brasil. Então, eu topo fazer o diálogo em relação a uma reforma e um aprimoramento da questão do judiciário brasileiro. Senador. Eu não vejo, nesse momento, uma CPI do judiciário, dos tribunais superiores, não vai fazer bem para o Brasil. Senador Dora. E tem que ser bem rapidinho para dar tempo para o Leandro fazer e a gente cumprir o nosso horário aqui. Queria saber do senhor, nesses 2 meses, o que é o pior de ser presidente do Senado e o que é melhor? Mas assim, é para fazer um discurso, para dizer assim, isso aqui é melhor, a comida e aquele restaurante é uma maravilha. E o pior, o suco de laranja é podre, nojento. Entendeu? O que é o mais gostoso e o que é o chatinho de ser presidente do Senado? O mais gostoso é saber que em um momento decisivo do Brasil, eu posso dar a minha parcela de contribuição como cidadão, como brasileiro e como presidente do Senado. Eu trabalho muito, Dora. Eu estou dormindo 3 a 4 horas por dia, tentando dar o melhor de mim nessa missão que me foi delegada nesses 2 anos. Não respondeu do jeito que eu queria, mas tudo bem. Você responde do jeito que você mas é o melhor. Tá bom, e o que é pior? Ser presidente, é tentar todo dia fazer, nos 2 anos que eu serei presidente, o melhor com a minha capacidade intelectual, com o meu desejo. Muito trabalho. O Senado da República é uma instituição que é secular, como eu falei para você, e as atribuições de um presidente de um poder, elas são 30 vezes maiores do que o de um senador da República, como eu exerci os meus primeiros 4 anos. A atribuição de representar o poder, a atribuição de tentar unificar a casa, de conciliar o parlamento em torno de propostas que possam ajudar o Brasil. Então, realmente... Mas aquela casona no lago é boa também, né? Não? Eu não estou morando lá ainda. Não? Não, eu estou fazendo as reuniões oficiais lá. Eu ainda estou num apartamento funcional e eu pretendo agora, começo de abril, mudar para a residência oficial pela liturgia do cargo e pelas obrigações que o cargo me impõe. Agora, o Presidente, a gente falou aqui mais cedo, Maria Cristina perguntou para o senhor sobre a investigação do voto da suposta fraude na sua eleição. O Bombigo, todo mundo falou da CPI do Judiciário. Então, o senhor, na questão da fraude no Senado, há uma sensação que o corporativismo no Senado vai impedir alguma punição em relação a um colega ali de plenário. A mesma sensação a gente tem no Judiciário. No sábado, o senhor tirou uma foto com o presidente Toffoli, com o presidente Bolsonaro, com o presidente Rodrigo Maia num churrasco. A sensação para quem está fora de Brasília é que eles estão todos lá combinando que ninguém vai punir ninguém, ninguém vai investigar ninguém e vamos tocando o barco. Como é que para mudar essa imagem? Não fica ruim esse tipo de comportamento de vocês? O senhor defendendo, falando pela casa, não vai ter CPI, sem ouvir os colegas. Eu gostaria de saber o que os colegas acham, o senhor tomando essa decisão. Não vai ter investigação no Senado, a gente acha que não vai a lugar nenhum. Como é que o senhor vê isso? Leandro, eu falei ainda há pouco para você que não é uma decisão minha, um relatório da Polícia do Senado falando que as imagens são inconclusivas. Então, eu não estou decidindo investigar e punir o senador por conta do dia da votação. Não sou eu. Tem um corregedor, que ele tem mandato, e que ele está cumprindo o papel dele nesse período que ele pediu para cumprir e para investigar a relação do voto no dia da eleição do Senado. Você falou que aquela fotografia, parece que está todo mundo combinando o que vai fazer. Aquela fotografia é um sinal para a sociedade brasileira de que os poderes estão fortes, estão com disposição de colaborar com o Brasil e estão com vontade de fazer pelo Brasil e que em outros momentos não foi feito. Nós perdemos tantas oportunidades no Brasil, aonde o mundo cresceu, o Brasil recuou. Mas aquela foto não é nova não, presidente. Outros governos, outros presidentes fizeram a mesma coisa. Não os poderes, junto com o presidente do Supremo, o presidente da Câmara e o presidente da República. O presidente Lula, Nelson Jobim, presidente do Sarney, presidente João Paulo Cunha, em 2004 fizeram... tradicional. Mas é um sinal para a sociedade, Leandro. As pessoas estão aguardando das autoridades constituídas pelo voto popular que elas possam, lá em Brasília, refletir os seus desejos. E a Constituição assegura a harmonia e a independência. Eu não vou me meter no trabalho do presidente Toffoli, como você mesmo falou ainda há pouco na entrevista. Ele tomou uma decisão judicial de que eu não poderia cumprir naquela eleição, Senador, estar presidindo a sessão. Eu cumpri. Então, cada um cumprindo o seu papel, eu não tenho dúvida que a gente vai estar cumprindo com as nossas atribuições que nos foram delegadas pelo povo. Senador, a gente está com o tempo esgotado aqui. Queria saber qual é o seu personagem da história do Brasil. Meu personagem da história do Brasil, Ayrton Senna.
Muito bem. Ele é o meu personagem. Seu livro? O Regimento Interno do Senado da República. Sua frase. Uma frase. A gente fala lá no Amapá que não é uma frase, é uma coisa que eu gosto de falar. A gente escolhe algumas coisas na vida da gente, mas Deus prepara outras. Então, eu tenho muita confiança que tudo que está acontecendo na minha vida e no Brasil é uma escolha que já estava escrita em algum lugar. Ok, muito obrigado, senador. Estamos chegando ao final de mais dessa edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Ascânio Seleme, da Dora Kramer, da Maria Cristina Fernandes, do José Alberto Bombig, do Leandro Colom e do nosso cartunista agitador Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, e especialmente ao senador Davi Alcolumbre. Boa noite, boa semana a todos e até segunda-feira. Até!